Bom dia, minha gente. Estamos com um novo vídeo aqui falando das coisas de Deus. Hoje nós estamos falando das coisas mais importantes que existem. As coisas mais importantes que existem, mais importante de todas, é Deus. E a segunda coisa mais importante de Deus é a vontade de Deus. E a terceira coisa mais importante de Deus a mais importante para a nossa vida é a nossa obediência. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento como promessa, né? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o Jesus adicionou o mandamento para o cristão novo, convertido, o cristão que teme a Deus, é amar ao seu próximo como a nós mesmos. Amar o nosso próximo como a nós mesmos quer dizer, nós temos que amar ele igual que nós amamos a nossa vida. E isso é uma coisa das mais importantes que tem. Se nós não cumprirmos esse objetivo, esse mandamento, então nós, por consequentemente, não estaremos amando a Deus. Se nós não amamos a nosso próximo, a nosso irmão, ao semelhante que nós estamos vendo todos os dias, como nós iremos amar a Deus que nós não vemos? Nós só vemos pela fé, né? Na palavra de Deus nós vemos pela fé que Deus existe, que é galardoador. Ele está ao nosso redor todos os dias da nossa vida, sempre conosco, nos guiando. Nós entendemos as coisas pela nossa fé, pela palavra de Deus, que é maravilhoso. Ele está sempre nos dirigindo, nos acompanhando desde o dia que Ele nos resgatou, porque foi Ele que nos resgatou. Nós não éramos nada, não sabíamos de nada. Nós éramos mortos espiritualmente, porque a pessoa que não conhece a Deus, a Jesus Cristo, que é o caminho para Deus, ele está morto espiritualmente. Se você não conhece a Jesus Cristo, espiritualmente você é morto. Você não conhece as coisas de Deus, não tem contato com Deus, não dá valor na palavra de Deus, não recebe as coisas de Deus, não segue as coisas de Deus. Então, essa palavra é uma palavra explicativa. Se você pegar, né, então, e seguir esses passos que eu estou comentando, é maravilhoso, porque você então vai ter, eu creio, um recebimento através daquilo que você entende como fé. Você passa a viver a fé. E a fé é a coisa, é aquele firmamento que nós temos nas coisas que nós não vemos, que nós não vemos a Deus. Mas nós temos fé porque Ele criou tudo isso aí, senão nós não estaríamos aí. Diz o cientista, e é muito lógico isso, né? Que nós estamos vivendo aqui por a graça de Deus, por o oxigênio estar circulando aí na atmosférica. Se ele não estiver na atmosfera, na baixa atmosférica, então nós estaríamos fritos, mortos. Então ele construiu esse mundo dessa maneira e tão perfeito que ele nos dá o oxigênio para nós viver. Nós, embora nós abusamos disso, porque nós temos o livre-arbítrio de desobedecer, de abusar da maneira correta de viver, então o mundo vive dessa maneira que está vivendo. Ele contamina, ele destrói, ele faz tantas coisas erradas e Deus ainda o recebe.
como um pecador arrependido, Deus recebe. Se você for um pecador e que não se arrepende que você está errado, Deus nunca irá receber você. Você tem que saber que você está errado, porque quando você se depara com a palavra de Deus, você descobre onde que você está situado. O que é que Deus preparou para você? O que é que você deveria fazer para chegar a Deus? E Deus diz na palavra dele, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ele não tem outro meio de falar para nós a não ser através da palavra. Ali está tudo escrito para os seres humanos da face da terra, os ensinamentos para você viver. E você vivendo isso que Deus deixou colocado para nós, é maravilhoso, porque você descobre onde que você está situado e o que Deus tem para você, né? Então Deus fala na palavra em João 14, versículo 6, dizendo Jesus, a pessoa de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é maravilhoso, né? Como ele nos explica toda essa palavra, né? Um acesso maravilhoso, que é ele o caminho. E Deus fala assim mais adiante, para você ter uma vida eterna, você tem que receber Deus como o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que foi enviado. Essa passagem está escrita na Bíblia, em João 17, né, 3, né? A vida eterna é essa, que vocês creiam em Deus, que é o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que foi enviado. Essas são as palavras de Deus, e tão exatas como eu estou falando. Não tem que mudar nem coisa. São palavras que não carecem de uma explicação maior. Ela já diz tudo, né? Eu não tenho que estudá-la ela para saber o que é o conteúdo. O conteúdo é esse que eu estou falando. E qualquer um tem acesso a ela. Só que você tem que ter fé, né? Que isso é verdade. Se você duvidar, ela não tem efeito nenhum. Essa é a palavra de Deus. Então Jesus diz assim para o maior doutor que estava naquela época de Jesus, que ele chegou para Jesus e perguntou: como que eu faço para entrar nesse reino de Deus, que são o reino dos salvos? Aí Jesus falou assim para ele, a Nicodemos, um doutor da lei, né? Que era um intelectual, era um mestre em Jerusalém. Jesus falou para ele, ó, você tem que nascer de novo, você nascer de novo do Espírito, né? Então você tem que nascer do Espírito crendo, tendo fé naquilo que Deus tem explicado para você. Aí Jesus explicou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele está salvo, e quem não crê já está condenado. Essa é uma palavra maravilhosa, pesada, mas essa é a pura verdade. Dessa palavra não se pode tirar nem colocar nada, porque isso é a verdade, né, de Deus para o ser humano. Se você crer em Jesus Cristo como o enviado de Deus para fazer a justificação por os seus pecados, você será salvo. Mas se você não crer, você já está condenado, porque você ouviu a palavra, e a palavra é essa aí, não tem outra. Não pode haver alguém explicar, digamos, uma religião, querer explicar melhor, tem um jeito, não existe outro jeito. Então, essa é uma palavra que eu quero deixar para todos que possam estar ouvindo, ou alguém que possa meditar nesse título, que tenha uma dúvida. Esse é o decreto de Deus, o texto áureo da Bíblia. São 3 versículos, João 3, 16, 17 e 18. Tem aí a salvação e tem também a condenação. Tem juízo, no último versículo é um juízo, né? Então o ser humano passa uma vida vivendo e não
chega para Deus. Eu me arrependi muito, que eu demorei muito para chegar a Deus, mas eu não conhecia, porque como espiritualmente morto, a gente não tem curiosidade, pelo menos nenhuma curiosidade de querer conhecer. A gente acha que esse é o máximo, que você está naquilo que deveria estar, né? E não é isso que Deus quer. Você tem que buscar a Deus. Quando alguém vem falar de Deus, de Jesus, essa é a verdade. Então você busca e você vai tirar uma ideia da palavra. Você compara com a Bíblia e vê, examina a Bíblia e vê que é verdade aquilo que alguém está falando. Então siga, se é realmente o conteúdo bíblico. Então essa é a palavra que eu queria deixar hoje, aqui na beira do mar. Você vê que maravilha, né? Palavra de Deus indo para nós, e a natureza confessa e declara toda essa glória de Deus que Ele fez, né? Ele fez um mar aí que está regulado para vir até aí. Ele não vem mais do que aí. Aqui a gente está na praia, né? Do outro lado lá está a Ilha Bela. E aqui é um canal que atravessa, que vai para São Sebastião, cruza e lá direto para o alto mar. Então Deus fez essa maravilha para nós, tudo bem reguladinho, controlado. E nós andamos buscando outras coisas a mais. O homem, em vez de buscar a vontade de Deus, ele fica buscando outras coisas, mistérios. Ele quer ir para a Lua, quer ir para Marte, quer ir para não sei o que, para ver. Se for para ter uma comparação com as coisas que Deus deixou para nós, muito bem, é um estudo, mas ele quer buscar coisas melhores lá e ele não encontra melhor. O melhor está aqui, nesse paraíso que Deus fez para nós, esse mundo que nós estragamos, né? E esse é o paraíso que Deus deixou. Então ele está aí, ele tem a camada de ozônio, ele tem a atmosfera que nós podemos viver aqui, tudo controlado. Os outros planetas não tem isso aí. Então lá não é de ser de uma pessoa viver, não tem água, não tem o oxigênio necessário, não tem as coisas, não tem vida. Então não adianta o homem ir para Marte, para Vênus, para onde ele quiser ir, para a Lua. Ele não vai para o Sol porque não tem jeito, ele queima antes de chegar lá, mas ele procura também o Sol, estrela. E essa é a palavra de Deus. Deus é maravilhoso, é grande, o tamanho de Deus é imenso, que ele é tão grande que não tem jeito de você poder localizá-lo, ele assim, a olho, não, porque ele está em toda parte, ele sustenta todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, ele vê tudo o que nós estamos pensando, ele escuta, ele sabe o nosso interesse, se vamos obedecer ou se não vamos, se nós vamos seguir a nossa vida como ele quer. Então eu queria deixar essa palavra para você hoje, se não vou me alongar mais, mas que você venha para o caminho de Deus. O caminho de Deus é Jesus, e obedecer a Jesus, se arrepender daquilo que você estava fazendo. Porque tudo isso aí você descobre na Bíblia. O erro seu é a Bíblia que vai te indicar. É o erro. E a tua consciência também. Ela vai notar, ela vai te explicando o que é errado, o que não é errado. E você descobre com o Espírito Santo de Deus. Então que Deus te abençoe nesse dia, meu querido, meu amigo. E seja uma bênção nas mãos de Deus. Que Deus é maravilhoso e você será salvo. E a sua vida não vai terminar o dia que você ir para baixo do chão, ela vai continuar, porque você é eterno, você volta a ser eterno, porque até no Jardim do Éden você foi programado para ser eterno, mas você resolveu pecar e acabou a eternidade. Então agora você, recebendo Jesus, você passa a ser eterno. A partir do momento que você recebe Jesus, você recebe a vida eterna. A única coisa que tem que fazer é seguir obedecendo, seguindo a Jesus. Um bom dia para você, que Deus te abençoe. Eu faço uma oração agora, em nome de Jesus, ó Deus, eu peço que essa pessoa que ouvir possa se voltar para Ti. E que o Senhor faça a Sua vontade em cada uma vida, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse dia. Amém.